em Lucas 14, versículo 25 a 33, sobre a teologia do empreendedorismo. Eu falei no vídeo passado sobre o século da burrice. E eu vou só dar um exemplo. Eu dei um exemplo do investimento no nada que a gente faz, que é uma burrice, né? Investir em nada e investir em coisa que prejudica a gente. Isso é falta de estratégia, isso é falta de cálculo. Um outro detalhe que também é preciso colocar aqui, que é uma extrema burrice, falta de inteligência, por exemplo, assim, ó, hoje nós estamos e que temos que ficar preocupados com os animais domésticos e com as árvores da Amazônia, ou seja, a árvore do fundo da sua casa. E sobretudo com a Amazônia, né? A Amazônia já está provado que é uma biodiversidade que mantém a vida no mundo. Tá. Mas vamos falar das pessoas que equipararam, por exemplo, uma árvore como uma pessoa. Ou das pessoas que comparam um animal de estimação como uma pessoa humana. Porque isso está muito em voga. E isso é um perigo de inteligência humana, isso. Isso é um pouco de déficit de inteligência humana, você colocar no mesmo patamar. Porque, sabe por que eu estou dizendo? Porque é o seguinte, a sociedade já colocou no mesmo patamar o animal doméstico que você tem com o ser humano. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu fico vendo assim, ó, quantos pet shops, já falei isso demais, quantos pet shops existem hoje no Brasil, no mundo, e que hoje é o terceiro maior, falando de empreendedorismo, de investimento seguro é você investir em loja de pet shop. Hoje você quer ser um profissional sucedido, seja veterinário e monte um pet shop diferenciado. Criaram-se, por exemplo, cemitérios para cachorros. Eu não sou contra isso, absolutamente. Eu acho que o animal tem que ser muito bem tratado, mas ele não é um ser humano, ao ponto de tê-lo como filho. Pode ser um amigo, mas filho. Mas enfim, respeito também a cultura de cada um dentro dessa casa dele. Agora, você imagina com essa cãozificação que a comunidade está? O que é cãozificação? É justamente isso, a cultura do animal hoje, doméstico, muito forte em nós, como gente, muitas vezes, para muitos, não todos, para muitos. Que eu acho que tem que ter políticos que defendam os animais, as causas dos animais, tem que ter movimento, tem que ter associações que defendam a causa dos animais, porque é uma criatura de Deus. Eu acho que tem que ter isso, sim, mas assim, você entendeu o que eu estou querendo colocar aqui. Você imagina se de repente aparecesse uma doença no meio dos cachorros de estimação e gatos, estou explicando o século da burrice, que essa doença, esse vírus, vamos supor que se fosse um vírus, levasse ao cão ao suicídio. Seu gatinho aí, né? De repente ele ia suicidar. Ele tem a tendência ao suicídio. Pegaria uma corda, pescoço, morria. Cão. E aí, de repente, em todas as casas, de um dia para o outro, aparecessem os cães, gatos, todos mortos. Porque, não, eu vou trocar vírus, porque alguém lançou um vídeo e lançou uma cultura para convencer e influenciar os gatos e os cachorros domésticos a se suicidarem. Gente, isso ia dar pano para reportagens e reportagens, movimentos e movimentos, passeatas, entrevistas, cantores que iam fazer cantos de protesto contra essa cultura que estava chegando, que ensinaria cães ou provocaria que cães e gatos suicidassem. Isso ia ser um desastre, no sentido assim, ia ser uma contra-revolução, uma manifestação gigantesca. Agora, nós entramos no século do suicídio entre jovens. O suicídio entre jovens está de uma tal maneira, já há muito tempo, tão intenso, que hoje, você vai conversar com esses profissionais da saúde mental, eles falam disso, que hoje é algo assim, absolutamente alarmante. Hoje, e muitos institutos
governamentais, não estou falando só do Brasil não, escondem esses dados. Jovens hoje, de 10 jovens, 8 jovens hoje tentam suicídio. É um dado que não é divulgado. E a sociedade não se alarmou contra isso. Criou-se aí o Setembro Amarelo. Tá, mas não deveria ser o Setembro Amarelo pelo tanto de morte que tem entre jovens. Eu estou falando de jovens só. Com suicídio. Devia ser o ano amarelo, o século amarelo, a década amarela, o século amarelo. Porque a proporção de suicídio, tentativa de suicídio, porque suicídio não é só dar cabo à vida, mas as tentativas. O vazio existencial hoje é gigantesco. E a gente não vê passeata, a gente não vê movimentação de político. A gente não vê movimentação, por exemplo, assim, nas câmaras dos legislativos, em sindicatos. Eu falo lugares de grandes aglomerações e nem nas igrejas. Por isso que eu estou dizendo que é um século, eu falo o século da burrice, mas é um século muito estranho que nós estamos entrando. Que se tivesse essa manifestação de suicídio nos animais de estimação, nós já teríamos ido para a rua manifestar contra a cultura do suicídio nos cães e gatos. Mas nossos jovens estão morrendo, e morrendo em muita quantidade. E o que nós estamos fazendo? Absolutamente nada. Um ou outro isolado movimento tem gritado, que tem falado disso. Hoje é capaz de se abrir uma clínica de suicídio voluntário, é capaz que tenha fila para essa clínica e que a imprensa muitas vezes apoie. Sabe por quê? Porque essa clínica existe e nenhuma imprensa desapoiou, ou seja, não sei se diz essa palavra, mas desaprovou. Mas essas clínicas existem de suicídio voluntário. A pessoa chega lá e fala, eu quero suicidar, toma um remédio e morre. Claro, com toda uma triagem antes. Vê se isso não é uma burrice. Burrice de uma era, de uma geração. Quando se fala, Cristo ele coloca aqui a estratégia, o cálculo para ser um discípulo, ele precisa ser calculista, criativo, inteligente, estratégico. Cristo está dizendo assim, olha, que são os discípulos que vão pensar a humanidade. São os discípulos de Cristo que está com a sabedoria de pensar a nova humanidade. Quando eu falo que o discípulo é aquele que é sábio, é o discípulo que age pouco, pensa pouco para atingir demais. Isso é inteligência. Foi o que Cristo fez. Falou pouco, não escreveu nada e atingiu demais, atingiu toda uma geração. Então, é isso que pai e mãe, você precisa ter, professor, precisa ter aquele que é formador de opinião, o pregador, o padre. Mas para eu ter essa sabedoria, não basta eu rezar, eu preciso aprender a desapegar, carregar a minha cruz e seguir atrás de Cristo. Primeiro passo, para ter sabedoria divina, eu preciso ir em Cristo. Segundo, desapegar de todas aquelas pessoas que eu amo, inclusive da minha vida. Terceiro, tomar minha cruz. Quarto, seguir Jesus Cristo.